Nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Juízes. Se você já leu o livro de Juízes, eu espero que já tenha lido, você saberá e vai lembrar que o livro de Juízes é um período da história do povo de Israel, assim, muito triste, né? Tem muita coisa boa que acontece naquele período, mas assim, de forma geral, é um momento muito difícil. Há dois momentos do livro, no meio, capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo do livro, traz assim: não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então, é uma declaração assim, muito forte, que demonstra que não havia uma intenção, uma disposição do povo para seguir e fazer a vontade de Deus. Não havia rei em Israel, não havia liderança contínua, né? Não havia liderança contínua, e cada um fazia o que achava mais certo. É aquela expressão que a gente tem em português: cada cabeça, uma sentença. Cada um fazia o que queria. Então, o que o texto está dizendo é que nesse período dos juízes, que é um período relativamente grande, o povo vivia seguindo o que tinha na cabeça e ignorava aquilo que Deus queria para eles, ignorava a vontade de Deus, o mandamento de Deus. E por que acontecia dessa forma? O que estava acontecendo com esse povo? A gente tem que ler o texto e procurando responder as perguntas que vão surgindo. Depois da morte de Josué, e depois da morte daqueles líderes, que eram líderes do tempo de Josué, e que tinham visto as ações, as intervenções de Deus na história do povo, lá no capítulo 2, versículo 10, diz que se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Duas coisas: o povo que levantou-se depois, a nova geração, não conhecia o Senhor, primeira coisa, e não tinha visto as obras, né? Não conhecia as obras que Deus tinha feito. Então não conhecia o Senhor, não conhecia Deus, e não sabia daquilo que Deus havia feito. Duas informações tristes que a gente tem, e eu queria parar aqui para, nesse momento, fazer abrir um parêntese. Primeiro, é que a geração anterior falhou em transmitir o conhecimento de Deus para a segunda. A gente tem, irmãos, ter muito cuidado com os nossos filhos, e a gente tem que se perguntar se temos cumprido o nosso papel de ensinar a geração seguinte sobre Deus. Se eles seguirão o Deus que você os apresentar para eles, é problema e responsabilidade deles, mas não transmitir o conhecimento de Deus para eles é sua responsabilidade, né? Ou irresponsabilidade, não transmitir. Outra coisa é que não apenas o povo não conhecia o Senhor, mas não conhecia as obras que Deus havia feito. E aí, irmãos, é algo interessante, porque às vezes a gente só conta aquilo que Deus fez na vida de outro, ou a gente vive das experiências de outras pessoas, celebrando a Deus pelas bênçãos na vida de outras pessoas, e a gente perde a oportunidade de ter na nossa própria vida ações de Deus, para mostrar para os nossos filhos: veja como Deus fez. E como nós lemos uns dias atrás, Salmo 33, versículo 30, versículo 5, diz que a terra está cheia da bondade do Senhor, mas é preciso que você reconheça e aponte para o seu filho: olha aqui, ó, bondade do Senhor aqui, ó, o que Deus está fazendo na nossa vida aqui, ó, isso foi intervenção de Deus, está vendo? Para que quando ele crescer, quando chegar na idade correta, ele conheça Deus e tenha convicção das ações de Deus na história da família. Então pense sobre isso, né? Então, porque o povo não conhecia Deus e não conhecia as obras que Deus tinha feito, começou a viver do jeito que estava na cabeça, e certamente cometeu muitos erros,
né? Toda vez que a gente segue a nossa própria intenção, a própria disposição do nosso coração, ignorando a vontade de Deus, certamente nós vamos errar, todas as vezes, é inevitável, inevitável. Então começaram a pecar contra o Senhor, entristecer o Senhor. Para corrigir o povo, Deus trazia juízo, porque trazia o povo para o caminho certo. Aí o que aconteceu? Entrou num ciclo vicioso, esse povo. Deus abençoava o povo, e o povo esquecia quem é que tinha abençoado, ou ignorava, não sei se de forma consciente ou não, mas ignorava quem tinha abençoado, e começava a viver de forma dissoluta, da forma que eles bem entendiam, seguindo cada um o que dava na cabeça, não é? O que dava na telha. Assim eles erravam, entristeciam o Senhor, feriam a santidade de Deus, ignoravam a vontade de Deus, desprezavam o Deus que cuidava deles, o Deus que os abençoava. E para poder trazer o povo de volta, Deus trazia juízo sobre esse povo, permitia que nações invadiam. Há um trechinho do texto, logo no início dos capítulos do livro, que fala que Deus lutava contra o povo. Isso é forte demais, o próprio Deus lutava contra o povo. E o povo então ficava durante um período debaixo de juízo e disciplina, até que esse povo se arrependia, voltava a clamar ao Senhor, e Deus, por seu grande amor e misericórdia, vinha abençoar o povo de novo. O povo era abençoado, liberto da sua opressão, bonança começava, o povo esquecia de Deus, voltava a pecar, e o ciclo se tornou dessa forma. Todo o livro de Juízes é esse ciclo. E é um ciclo muito triste, porque não há a quebra desse ciclo, não há a quebra desse círculo, né, contínuo de sofrimento, de dor, de angústia, de desprezo por Deus. Continuamente o povo ia fazendo assim, Deus trabalhando no povo. Só que, quando o povo pecava, Deus trazia juízo, as nações invadiam, né, as nações vizinhas invadiam o território de Israel e trazia opressão sobre eles. Deus levantava uma mulher ou um homem que era chamado naquele tempo de juiz, por isso que o nome do livro é Juízes, né? Então levantava um juiz que era um líder, que Deus usava para libertar o povo, e durante um período aquele juiz, né, ficava ali comandando, né, guiando a nação. Como não era uma monarquia, não era um reinado, não passava de pai para filho a liderança do povo, não havia rei em Israel, o texto fala. Então quando o juiz morria, o povo voltava a fazer o que era errado. Enquanto o juiz estava liderando o povo estava indo certinho, bastava o juiz morrer e o negócio, né, degringolava, o negócio ficava ruim mesmo. Eu quero olhar para vocês nessa manhã, olhar com vocês a história de um juiz, Gideão. Eu tenho certeza que você conhece a história dele, está ali no capítulo 6, 7 e 8 de Juízes. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, nós vamos dar atenção um pouco a essa história. Temos muitas lições aqui, muitas lições, muitos ensinamentos práticos para o povo de Deus de todas as épocas e em todos os lugares, porque a palavra do Senhor é supracultural e ultrapassa fronteiras geográficas, né? Ela ultrapassa também o tempo, ela é atemporal. Então quero ler com você, por favor mantenha sua Bíblia aberta, porque eu quero ler primeiro alguns versículos e depois eu vou citando outros ao longo da nossa exposição. Então Juízes 6, a partir do versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos.
e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós precisamos que a Tua palavra seja ministrada a nós nessa manhã. Nós precisamos, nós dependemos disso. Então, por favor, Senhor, fala conosco, trata com o nosso coração, que Teu Espírito Santo nos esclareça, nos abra a mente, quebre as nossas resistências e faça em nós e através de nós aquilo que o Senhor já pensou e já planejou para essa manhã, no nome de Jesus, amém. Capítulo 5, capítulo anterior, fala da história de Débora, que foi uma juíza, né? Interessante que tem gente que fala que a Bíblia é opressora, né? Isso é mentira, querido. Fala que a Bíblia é misógina, conversa fiada. Se tem um livro que coloca a mulher no lugar de honra, é a Bíblia, E temos aqui uma juíza, né? E quando Débora morre, e Débora ficou julgando Israel por 40 anos, tempão, hein? 40 anos uma mulher julgando uma nação, e nesse período de 40 anos, houve paz, houve tranquilidade, o povo viveu bem, mas Débora morreu, e aí como nós lemos no início do versículo 1, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, lembra? Quando o líder morria, eles voltavam a fazer o que era errado, então, Débora morreu, e o povo começou de novo a fazer aquilo que entristecia o Senhor, e eles começaram a ser oprimidos pelos midianitas, pelos amalequitas e alguns povos do Oriente, né, um grupo grande. O texto fala aqui que eles eram tantos que se assemelhavam a enxames de gafanhotos, não dava para poder contar, e eles vinham para destruir, e durante 7 anos eles começaram a oprimir o povo de Israel, e eles submeteram o povo de Israel a um vexame, a vergonha, a dor, né, ao ponto de o povo de Israel ter que fazer cavernas e covas nas montanhas para poder se esconder. Era igual bicho, irmãos, tinha que viver igual bicho. Imagina só que vergonha, imagina que sofrimento, que angústia, né? A gente vai ver que Gideão tinha que malhar o trigo no lugar onde se amassava uvas, para poder fugir não ser descoberto pelos inimigos, porque eles vinham para destruir mesmo. Então, toda vez que o povo de Israel fazia plantações, fazia suas lavouras, e chegava na época da colheita, a hora de recolher aquilo, imagina só, o pessoal que está na época de apanhar café aí, né? Na hora de apanhar o café, vinham os inimigos e levavam tudo, não deixava nada. O texto fala, nós lemos aqui, que não deixava sustento algum, nada, irmãos, até o que caía no chão levava tudo, e o povo ficava em sofrimento. 7 anos de vergonha, 7 anos de dor, 7 anos de sofrimento, até que o povo se lembra de Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui? É por que o povo demora tanto para lembrar de Deus? Já parou para pensar? Eles ficaram 7 anos debaixo de vergonha, debaixo de opressão. 7 anos. Gente, por que logo ali nos primeiros meses não clamou ao Senhor? Porque o mesmo Deus que atendeu depois de 7 anos, atenderia com 7 dias, com 7 meses, 7 semanas. Por que esperar tanto? Às vezes a gente faz isso, né, querido? A gente, quando vem um problema na vida da gente, quando a gente enfrenta uma situação, ao invés de a gente correr para Deus, a gente vai tentar as outras coisas, e vai tentando, quando não tem mais recurso nenhum, a gente ainda espera mais um pouquinho, para poder buscar o Senhor. Eu lembro daquela história, lá de Moisés e Faraó, quando Deus manda a praga das rãs. Aquilo para mim é muito interessante, e aí, tem rã para todo lado, né? Eu fico imaginando Elzinho no Egito nessa época, imagina só Elzinho, rã para todo lado, rã para todo canto. O texto fala que tinha rã na cama do faraó, nas panelas da cozinha do palácio, aonde você ia tinha rã espalhado para todo lado. E aí o faraó fica doido e manda chamar Moisés, e Moisés vai lá, e Moisés fala assim: quando é que o senhor quer que eu ore para Deus tirar essa rã? Ele fala assim: amanhã. Amanhã? Como assim amanhã?
O cara está doido na hora daquela situação doida, porque agora, Moisés, agora esse negócio. Não, amanhã. E aí Moisés falou, amanhã eu oro, então vai embora, no outro dia vai orar. O cara passa mais uma noite com aquelas anas lá, vê se pode. É o povo de Israel aqui, irmãos. E a gente fala, aponta o dedo para Faraó e o povo de Israel, mas quantos de nós não fazemos isso? Que Deus nos ajude a buscar em Deus a primeira opção. O que quer que aconteça na nossa vida. Porque a gente peca. Que seja imediata a nossa busca ao Senhor. Às vezes a gente peca e a gente fica esperando um tempo para pedir perdão, como se houvesse perdão em outro. Se pecou, a única forma de encontrar perdão é em Jesus. Para que esperar? Para poder pedir? Pede na hora, gente. Ou você vai ter que pedir outro dia mesmo, não tem jeito, vai ter que passar vergonha do mesmo jeito diante de Deus. Então pede na hora, resolve esse negócio logo. Mas o povo esperou 7 anos. E aí depois de 7 anos, eles clamam ao Senhor, pedem ao Senhor uma intervenção. Ó Deus, venha nos libertar. E sabe o que me chama a atenção? É que Deus não manda a libertação na hora. Isso é interessante isso. Nesse caso aqui, Deus manda um profeta falar com o povo. Deus chama o povo para uma conversa, para uma prestação de contas, e começa a falar sobre o que havia acontecido, como o povo tinha desviado, quem Deus era e tudo mais. E Deus estava chamando o povo, Deus não estava apenas relatando para o povo que o povo já sabia. Deus estava chamando o povo para uma conversa, entender por que eles estavam passando o que eles estavam passando. E aí Deus chama Gideão para livrar o povo da opressão, e é esse recorte da história do povo de Israel que eu queria tratar com vocês nessa manhã. Eu queria entender aqui, porque quando Gideão entra na história, Deus usa Gideão para poder libertar Israel daquela vergonha para um tempo de glória, daquela dor e angústia para um tempo de alívio, daquela tristeza para um tempo de alegria. Então, há muitos ensinamentos, muitas lições que nós podemos aprender aqui, mas eu queria focar de forma específica aqui na história de Gideão, e eu não vou me deter e não vou levar a atenção mais para aquela luta que ele teve, como foi que ele venceu os amalequitas, coisa e tal. Isso a gente pode falar outro dia. Eu vou falar, obviamente, mas não vou explanar. Eu quero pegar o que aconteceu antes, eu quero pegar ali aquele trecho, né, esse período, esse intervalo entre Israel pecou e Deus deu libertação ao povo. O que aconteceu entre uma coisa e outra. Então, eu quero pensar como que aconteceu para o povo sair de um estado de vergonha para uma condição de glória. Então, se eu fosse dar um título para o sermão nessa manhã, seria da vergonha à glória. E eu queria ver aqui quais foram os passos, quais foram as ações, as atitudes, que decisões eles tomaram para sair da condição de vergonha para uma condição de glória, né? Para sair de um estado de medo para um estado de vitória. Uma situação de dor para uma condição de conforto, de alívio, sair da tristeza para a alegria. Então, uma pergunta que eu quero responder nessa manhã, quero tentar responder com você nessa manhã aqui, é como sair de um estado de vergonha para uma condição de glória? Como? Como sair de um estado de dor e sofrimento para uma situação de alívio? Como sair da tristeza para a alegria? Como sair de um estado de vergonha para uma condição de glória? Então, se você está com sua Bíblia aberta aí, acompanha comigo, por favor. Primeira coisa que a gente vê aqui, é que para sair de uma condição de vergonha, para um estado de glória, ou de um estado de vergonha para uma condição de glória, você precisa reconhecer os seus pecados. Versículos 7 a 10. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Veja bem, Deus não trouxe livramento imediato, Ele mandou um profeta. Lembre, irmãos, que o profeta é aquela pessoa encarregada de trazer para Deus, para o Senhor, ou melhor, trazer para o povo as palavras de Deus. Ele trazia para a nação os oráculos de Deus. Então o profeta falava em nome do Senhor. Por isso que os profetas falavam assim: assim diz o Senhor. Não era o profeta, era Deus falando por meio dele. Então, quando o povo clama, Deus manda um profeta, e diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Eu disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então, o capítulo 6 começa afirmando que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles pecaram, entristeceram Deus. O resultado foi a punição de Deus. Deus trouxe juízo, né? A parte B do versículo 1 diz que, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então, pecou, houve punição, o povo estava em pecado, o povo, a primeira coisa que se constata aqui no capítulo 6, o escritor sagrado deixa claro que o povo estava em pecado. Então, quando a nação estava em pecado, depois de 7 anos sofrendo, eles vão buscar do Senhor uma intervenção, mas Deus não dá uma solução imediata. Presta atenção, querido, presta atenção, isso é muito importante. Às vezes nós buscamos de Deus uma intervenção, e a intervenção não vem, a gente clama, por que Deus não agiu? Por que Deus ainda não interferiu? Porque Deus espera de nós o reconhecimento de uma atitude equivocada, de um pecado cometido. Então Deus enviou um profeta. Deus fala com eles assim, vocês pecaram. E o que o profeta está fazendo? O profeta não está aqui trazendo para eles indicação de atitude, comportamentos que eles tenham tomados. Eles já sabiam que eles estavam fazendo de errado, tanto que eles vão clamar ao Senhor. O que Deus quer tratar com eles, trazer a memória deles, são algumas coisas. Primeiro, quem é que está falando com ele? Ou seja, quem é que esse povo está buscando? Eles precisam saber com quem eles estão lidando. Versículo 8 diz assim, eu tirei você, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, Deus de Israel. Quem está falando com vocês, a pessoa com quem vocês estão lidando, é o Deus de vocês, o Todo-Poderoso, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Às vezes a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente acha que Deus é o nosso camaradinha, né? É o nosso chapa, nosso amiguinho. Irmãos, cuidado com isso. Ele é o Todo-Poderoso. Segundo, ele traz à memória daquele povo o que ele já havia feito. Você lembra o que nós lemos no início aqui? Como esse povo se comportava? Não havia Israel e cada um fazia o que dava na telha. Por que eles agiam assim? Porque se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem aquilo que Deus havia feito. Então qual a primeira coisa que Deus faz? Eu sou o Senhor. Olha, não conheci o Senhor, estou me apresentando aqui, muito prazer, Senhor Deus de Israel. Está se apresentando para eles. Segunda coisa, o que ele havia feito. É interessante isso, querido, porque eles pecavam justamente porque eles não conheciam o Senhor e nem o que Deus havia feito. Então quando eles clamam a Deus, a primeira coisa que Deus faz é se apresentar, para que eles conheçam o Senhor, e para mostrar para ele o que ele havia feito, para resolver esse problema. É interessante isso. A solução começa com o conhecimento de Deus. Deus mostra o que havia feito por eles. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Olha só, eu fiz isso tudo aí. Terceiro lugar, ele diz o seguinte, que ele era o Deus deles. Ele não era apenas Deus, ele era o Deus deles, pessoal. Por isso eles deveriam obedecê-lo. Eu sou o Senhor, versículo 10, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, vocês precisam me obedecer, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus de vocês, porque eu tenho cuidado, agido na vida de vocês, trabalhado na vida de vocês, vocês precisam me obedecer. E por fim, Deus fala, mas vocês pecaram, vocês não deram ouvidos à minha voz, vocês falharam. Deus, vou falar de novo isso aqui, Deus não estava apenas esclarecendo para o povo algumas questões. O que Deus queria é que esse povo mudasse de vida. O que Deus queria é que esse povo entendesse o estado em que eles estavam e a necessária mudança de comportamento, aquilo que se impunha naquela situação. Quando Deus levantava juízes, o povo seguia bem.
Quando o juiz morria, o povo desviava. Então Deus está falando assim: gente, vocês estão fazendo coisa errada, vocês têm que mudar. Então o primeiro passo para sair de um estado de vergonha para uma condição de glória é o reconhecimento dos pecados. E isso a gente faz quando a gente conhece Deus e quando a gente admite o que Deus faz por nós e entende que nós deveríamos obedecê-lo e não estamos fazendo. Condição de pecado, é preciso confessar, é preciso sincero arrependimento e abandono do pecado. Há um texto da Bíblia, e eu vou ler aqui na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, que é Provérbios 29:13, diz assim: quem procura esconder seus pecados será sempre um fracasso. Quem confessa e abandona os seus pecados será perdoado. Outra versão diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas eu gosto muito dessa versão da Bíblia Viva. Quem procura esconder os seus pecados será sempre um fracasso. Sempre. Mas aquele que confessa e abandona os seus pecados será perdoado. Então, a primeira coisa, admite seus pecados. Quer sair da condição de vergonha para um estado de glória? Confesse seus pecados. Admita e confesse-os. Segundo, admita as suas limitações. Às vezes a gente acha que dá conta, né? Talvez esse povo ficou 7 anos aqui tentando resolver a situação. A gente acha que dá conta. Versículos 13 a 15. Gideão responde. Isso aqui depois de Deus ter chamado Gideão, né? Meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles nos disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. Deus havia chamado Gideão, encontrou Gideão malhando trigo no lagar e chama Gideão para uma tarefa, para uma missão. Só que Gideão admite as suas limitações. O problema era grande demais. Na minha versão aqui, o anjo que aparece aqui é o anjo do Senhor com letra maiúscula. É o que a gente chama de uma teofania. É a manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor era o Messias mesmo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho manifestado lá, diante de Gideão. E a gente sabe que foi ele mesmo, porque quando ele faz uma oferta para esse anjo do Senhor, ele recebe. Quando a gente vai em Apocalipse, e um anjo mesmo, anjo comum, né, simples, se apresenta para João, João se prostra diante dele e fala: não, levanta, eu sou conservo seu, eu não posso receber adoração, mas esse aqui recebe. Gideão oferta para ele e ele recebe a oferta de Gideão. Então era a segunda pessoa da Trindade mesmo, a teofania, era Deus, o próprio Deus se manifestando, mas aqui chamado de anjo do Senhor. Aparece para Gideão, faz uma convocação, né, os versículos 11, 12 aí, e 14, uma convocação, irmãos, enorme, assim, gigantesca. Eu acho interessante, sabe o quê? Que Deus tem e tinha poder para fazer sozinho o que precisava ser feito. Deus não precisava de Gideão. Deus podia ir lá e resolver o problema sozinho. E faria muito melhor do que junto com Gideão. Muito melhor. Assim é com a gente também, né? Mas Deus tem prazer em trabalhar com a gente. Ele quer relacionar. Um tempo atrás, uns dias atrás, semana, não sei, eu fiz aqui uma colocação, né? É como aquele pai que vai carregar um móvel pesado dentro de casa. E aí tem um menininho pequenininho em casa, né, um filhinho pequenininho, e ele fala: quer ajudar o papai. Aí o papai pega o peso todinho, vem a pessoa pega do outro lado, e ele põe a mão assim, e vai até fazendo, como não tem nenhum peso na mão dele, mas ele acredita que ajudou. E depois ele fala que se não fosse ele, o pai dele não tinha conseguido. Deus faz com a gente desse jeito, né? Melhor, é como assim, o pai que precisa lavar o carro, e vem um menininho pequenininho para ajudar. E o pai sabe que sozinho ele lavaria melhor e mais rápido, mas ele deixa o menino participar.
E às vezes, ao invés de limpar, o menino bota, não tem muita noção, pisa, depois de ter limpado o carpete do carro, ele pisa na lama e pisa lá dentro de novo, suja o que o pai já havia limpado, demora, não fica perfeito. Mas o pai não estava tão preocupado com a limpeza do carro, mas com curtir a presença do filho. Com a gente também é assim. A gente bagunça o negócio mais do que ajuda às vezes, mas Deus quer participar com a gente, Deus quer curtir a nossa presença, a nossa companhia, sabe o que é? Não é o carro que importa, é a participação. Então Deus nos chama para participar do projeto. Ele podia fazer sozinho, mas ele chama Gideão. Gideão, vem fazer comigo, meu camarada. Se você olhar lá no final da história de Gideão, nós não vamos entrar nisso, você vai ver que ele entrou no carro com o pé sujo. Você depois vê lá no final da história, você vai ver que ele entrou no carro com o pé sujo. Mas Deus, já sabendo disso, ainda que soubesse disso, chamou Gideão para trabalhar, porque ele queria tempo com seu filho Gideão, queria participar. Só que Gideão é muito consciente de quem ele era. Gideão entendia, ele sabia que ele não dava conta. Ainda que Deus, em sabedoria e soberania, convidou esse moço para trabalhar com ele, Gideão sabia que ele era incapaz. Falou: Deus, o que o Senhor está me chamando para fazer é muito maior do que eu. Então ele fala algumas coisas. Versículo 13, ele diz assim, que ele não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo. Ele fala bem assim: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por quê nos aconteceu tudo isso? Porque eu não consigo entender, Deus, o porquê disso tudo. Por que o Senhor está permitindo isso tudo? Outra coisa que ele fala é que ele não tinha experiências suficientes com Deus. Ele não tinha, a parte B do versículo assim: e onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Assim, meus pais tiveram experiências com o Senhor, mas eu não as tive, Deus. Como é que eu vou agir se eu não sei como o Senhor trabalha, não tem experiência, não tem convivência suficiente com o Senhor? Ele também fala que não tinha, e que se sentia abandonado. Finalzinho do versículo 13 aí, e disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou. Ele se sentia abandonado. E no versículo 15 ele fala que não tinha pedigree, né? Ele falava assim: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa do meu pai. Deus, não tem pedigree não. Tem gente aí que vem de família boa, capaz, gente aí que já está na estrada, que sabe. Deus, eu sou um Zé Ninguém, minha família não tem nome, não tem sobrenome, né? Se eu fosse da família tal, da tribo tal, quem sabe, mas minha família, uma famíliazinha aí, ó, família, né, de Manassés, não tem nem muita expressão. E dentro dessa tribo de Manassés, a minha família ali, ó, pequenininha, e eu na casa do meu pai sou um Zé. Chama o Zé, sou eu, o Severino. Então Deus, eu não dou sim para esse negócio não. Só que o que Gideão está fazendo aqui é admitindo que ele não dava conta. E às vezes a gente demora a admitir isso, irmãos, que a gente não dá conta. A gente acredita que a gente pode resolver o negócio. É como aquela pessoa que está doente e acredita que vai melhorar. E ele está doente e ele então vai toma um remédio de mato aqui, segue uma indicação de um vizinho ali, e o problema vai piorando, até que chega um momento que talvez não tem mais solução. Por que não procura o médico logo no início para resolver esse negócio? Porque ele acredita que dá conta, ele não precisa, ele resolve. E não dá. O Gideão está dizendo: Deus, eu não dou conta. Mas Deus fala com Gideão no versículo 16 assim: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Já que eu estou ao seu lado. Relaxa, Gideão, estou com você, meu filho. O negócio não é com você não, o negócio é comigo. Eu acho interessante alguns textos da Bíblia que nos advertem sobre isso. Jeremias 17 fala assim: maldito é o homem que confia no homem e que faz do braço mortal a sua força. Ele será como uma árvore no meio do deserto e não verá quando vier o tempo de bênçãos, não conseguirá perceber.
Mas bendito é o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua força, porque ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não murcham e dá o fruto no tempo certo. Então a ideia de confiar, maldito é o homem que confia no homem, não é confiar no outro não é disso que o texto está falando, é maldito o homem que confia em si mesmo, ele acha que resolve, eu dou conta, eu sou tal. Gideão não era esse cara não, Há outros textos que falam sobre isso, mas eu não vou ler todos agora, mas o texto fala que quando nós confiamos no Senhor, nós podemos fazer. Paulo fala isso lá em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você fala assim, tudo posso e ponto, irmãos, é um problema. Tudo posso naquele que me fortalece. É o que Deus falou com Gideão. Gideão, já que eu estou ao seu lado, o negócio vai acontecer. Davi entendeu isso muito bem. Quando Davi foi lutar contra o gigante Golias lá, o gigante veio a ele, e ele falou assim, você vem a mim com espada e lança e com escudo, eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor entregará você nas minhas mãos, não sou eu que vou resolver esse negócio, você gigante, é problema de Deus. Então além de reconhecer os pecados, você tem que reconhecer que você não dá conta, você não dá conta nem de admitir, entender que você está pecando. Salmo 139, né? Fala assim, sonda-me e conhece os meus pensamentos, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nem condição de se autoavaliar corretamente você tem. Se não for com Deus, não dá certo. Então, outro passo que você precisa aí entender é admitir suas limitações. O Salmo 108 termina assim: no Senhor faremos proezas. No Senhor. Então, você tem que reconhecer seus pecados, você tem que admitir sua limitação. Terceiro, você precisa consagrar sua vida a Deus. A ideia de consagrar aqui é uma entrega completa, total, sem condição e sem deixar qualquer pedacinho de fora, é completa. Gideão já tinha se comprometido com Deus, mas parece que o compromisso dele era mais com ele mesmo. Ele estava preocupado naquele momento em manter um pouco de alimento para a família. Ele estava lá, quando Deus encontra Gideão, ele está lá no lagar, né, lá no lugar onde se prensava uvas, prensa de uva, malhando trigo. A preocupação dele, o foco dele, era se manter a salvo e preservar a família dele para não passar fome. Irmãos, não há nada demais em você se esforçar para isso. Na verdade, é louvável, legítimo e honrado você trabalhar para poder sustentar a sua família e se manter. Tem que ser assim. O problema é quando a única coisa, seu único foco de vida é esse. O problema é quando todas as suas prioridades estão voltadas para os seus próprios interesses. Quando toda a vida da gente se resume a buscar as nossas próprias satisfações, os nossos próprios interesses, aí nós estamos com um problema. Nós temos muitos textos que falam sobre isso, Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, lá, você está aí com a Bíblia aberta aí, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Eu gosto da versão NVT, que chama guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso, né? Ou homem valente, é Deus falando com ele. Aí Gideão fala assim: como assim? Guerreiro corajoso? Ele estava no lagar, gente, malhando trigo, se escondendo, lutando para preservar a sua vida e da família. Só que Deus tinha uma perspectiva diferente de Gideão. Deus tinha uma perspectiva diferente. Para Deus, Gideão era aquilo que ele chamou para ser. Irmãos, Deus sempre nos tratará a partir daquilo que ele nos chamou para ser. Sempre. Por exemplo, Deus chamou você para ser um empresário de sucesso, e você quer ser pastor. Deus quer que você seja empresário, e você quer ser pastor. E aí você vira um pastor, muito porque você tem talentos e dons na área empresarial, administrativo, você se torna um bom pastor. E aí quando você chegar diante de Deus prestar conta, Deus vai falar assim: empresário fulano de tal.
Aí você fala assim, empresário, falando tal, Deus está falando comigo, não. É com você mesmo. Eu falo, não, eu sou pastor. Não, mas eu criei você para ser empresário. Vem cá prestar conta agora do seu trabalho como empresário. Eu falo, não, eu fui pastor. Eu falo, então você está no sal. Está com problema. Ou então Deus chama você para ser pastor e você quer ser médico. Ou Deus chama você para ser uma dona de casa e você quer ser uma executiva, CEO de uma grande empresa. Está entendendo? Deus vai tratar você conforme Ele chamou. Deus havia chamado Gideão para ser um libertador, um juiz. Mas Gideão se limitou a ser alguém que só preserva a sua própria vida. Ele só olhava naquele momento para o umbigo dele. Só para as suas necessidades. Só para a sua própria satisfação. Para Deus, Gideão era um guerreiro corajoso. É isso que Gideão era. Quem é você para Deus? Para que Deus te chamou? Conheci um rapaz que foi estudar medicina. A família dele tem um hospital e 2 clínicas em Belo Horizonte. Família muito bem, financeiramente bem colocada. E esse rapaz, né, tinha feito um intercâmbio na Rússia, falava russo, conhecia vários lugares do mundo, foi estudar medicina, acompanhando o pai. Quando estava já no ano da formatura dele, a mãe dele, que administrava o hospital e as clínicas, a administradora exímia, chegou para ele e falou, meu filho, nosso hospital está sem radiologista, você podia terminar a faculdade e fazer uma especialização em radiologia, e vir trabalhar com a gente aqui. Ele falou assim, mãe, a senhora não entendeu nada, né? Falou, mas como assim não entendi? Falou, eu não sou médico, eu sou um missionário médico. Então, eu vou para onde Deus me mandar. Se Deus mandar voltar para cá, eu vou. Mas a minha prioridade é o meu ministério, o meu chamado para servir a Deus como missionário. Eu vou usar a medicina para poder fazer isso. E ele não voltou. Envolvido com trabalhos no mundo todo aí na área de missões, ele não voltou, não foi ser radiologista. Está hoje trabalhando naquilo que Deus chamou para fazer. Para que Deus chamou você? Lembre-se, quando chegar no dia de você prestar conta a Deus, Deus vai chamar por aquilo que Ele chamou você para ser, e não aquilo que você quis fazer da sua vida. Gideão, um homem corajoso. Só que interessante que esse encontro aqui com Deus mudou completamente Gideão, mudou a história dele. Versículo 24 diz bem assim, Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Jeová Shalom. Ele fez um altar para o Senhor no lugar do altar que tinha lá dos deuses lá. E a ideia de Shalom, irmãos, é interessante porque a gente traduz Shalom simplesmente como paz, né? E Shalom tem muito mais do que a ideia de paz. Shalom tem uma ideia de completude, tem uma ideia de inteireza, de estar completo, de estar são, de estar bem em todos os sentidos, de ter propósitos e ser feliz com esse propósito. Essa é a ideia de Shalom, é você ter uma perspectiva de um final e estar seguindo certamente para aquele final. É por isso que quando Gideão faz o altar, ele chama de Jeová Shalom, porque ele está dizendo assim, o Senhor é paz, Ele definiu o meu destino, é para lá que eu vou. Ele está assumindo um compromisso com Deus, ele está consagrando toda a vida dele ao Senhor. Toda a vida dele. A partir de agora, aquele homem que vivia para os seus próprios interesses e para satisfazer seus próprios desejos, vai viver para Deus, para o Senhor. Os desejos de Deus seriam agora os desejos de Gideão. A busca de Deus seria agora a busca de Gideão. As lutas de Deus seriam as lutas de Gideão. E eu lembro de Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, não vivo para mim mesmo, mas para aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. É quando a gente, irmãos, consagra totalmente a vida ao Senhor. Então, reconheceu os pecados, entendeu que não dá conta, admitiu suas limitações e consagrou totalmente a vida ao Senhor. Só que tem algo mais. Não adianta você consagrar a vida ao Senhor e ficar ligado com o seu estilo de vida do passado. Você tem que cortar as ligações com o estilo de vida anterior. Esse é o 4º ponto. Corte as ligações com o antigo estilo de vida. Havia ali, né, altares levantados a Baal. Havia um totem levantado a Deus Azerá. E Gideão foi chamado por Deus, era a primeira missão de Gideão.
Primeiro passo Gideão tinha que dar: Gideão, ó, você está quase pronto, cara, mas vamos testar aqui, ver se você está consagrado mesmo. Ó, você tem ali o altar que seu pai levantou para Baal, e tem o totem da deusa Azerá. Destrói tudo e ali constrói um novo altar, o meu nome, e sacrifica ali para mim o touro, o segundo touro do seu pai lá. Gideão vai lá, chama 10 homens, vai lá, destrói tudo, destrói o altar de Baal, destrói o totem da deusa Azerá e constrói ali um altar. O que ele está fazendo com isso, querido? Ele está rompendo com o estilo de vida anterior. Ele está cortando ligações com o antigo estilo de vida. Não tem mais para onde voltar. Não tem mais altar para poder servir os deuses desse lugar. Não tem mais totem para servir a Deus Azerá. No lugar agora tem um altar do Senhor. É a Ele que nós serviremos. Corte todas as ligações com o seu antigo estilo de vida. Talvez seja necessário abandonar um relacionamento. Talvez seja. Talvez seja necessário abandonar algumas amizades. Talvez seja necessário mudar de serviço, de emprego. Talvez seja necessário abandonar muitas coisas. Mas se você quer servir o Senhor, você tem que cortar ligação com aquilo que tinha no passado. Era o desafio de Gideão, e ele aceitou. E o pessoal queria matá-lo por isso. Vão matar Gideão, porque ele não pode fazer isso. Toda vez que você tentar e você cortar ligações com o seu antigo estilo de vida, as pessoas vão perseguir você, todas as vezes. Paulo fala isso para Timóteo: todo aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguição. Irmãos, eu já ouvi tanta coisa, tanta coisa. As pessoas não toleram, não querem a sua mudança. Eles vão criticar você, vão perseguir você, não tem jeito. Se você quer ser diferente no lugar onde você está, prepare-se, querido. Você não precisa falar nada, só prepare-se, porque virá bomba. Só que Deus sempre intervém, Deus sempre age, e ele foi protegido, né? E aí depois botaram um apelido depreciativo, uma alcunha em Gideão, chamaram de Jerubbaal. Jerubbaal quer dizer que Baal lute com ele. Eles tinham esperança de que em algum momento Baal ia fazer alguma coisa. Nunca fez por motivos óbvios, né? Baal não existe. E ele estava com Deus e Deus o protegeu. Então, em quarto lugar, corte ligações totais com o seu antigo estilo de vida. Quinto lugar, busque o enchimento do Espírito Santo. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Gideão foi cheio da presença do Espírito, foi tomado. Depois de tudo isso que Gideão havia feito, ele estava quase pronto para enfrentar os povos de Canaã, os exércitos inimigos. Só que tinha algo fundamental que ainda faltava acontecer na vida dele. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia não diz que Gideão orou por isso. Nós não temos, Gideão orou pedindo, não diz. Mas eu não duvido, eu acho que não é extrapolar a interpretação aqui, que Gideão tenha buscado de Deus meios para destruir o inimigo. Porque lembra, ele já admitiu que não dava conta. Deus, eu preciso agora que o Senhor então me dê habilidades, me dê capacitação, me dê condições de destruir, de vencer os inimigos. Então, como resposta, creio eu, Deus enche esse homem do Espírito Santo. Deus toma esse homem, porque Deus sabia que Gideão não dava conta sozinho. Sem a presença do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, ele não ia dar conta. E olha que Deus já falou que estava ao lado dele, mas precisava de um enchimento, precisava ser tomado pelo Espírito Santo, porque era a presença do Espírito Santo que daria a ele força, daria sabedoria, ímpeto, coragem, disposição para fazer frente ao inimigo. É interessante que logo depois que ele é cheio do Espírito Santo, está com o versículo 34 aberto aí? Vamos seguir o texto aí. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez o quê? Que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Ou seja, foi depois que ele se tornou cheio do Espírito Santo, que ele chama os homens para a guerra. Até então, ele tinha confessado os pecados, admitido sua limitação, né, tinha cortado os laços com o passado, estava caminhando, mas ele ainda não tinha ido para a guerra, estava aí meio. Quando o Espírito Santo reveste esse homem, ele enfrenta os inimigos de cara, ele vai para frente. E depois, só depois, quando Deus encontra Gideão, ele está debulhando o milho, o trigo lá na prensa de uva. Mas agora Gideão
tomado pela presença do Espírito Santo, que sustenta, dá força, coragem, esperança, ele parte para cima. Isso é visto em outras pessoas, em outras situações da Bíblia. Eu vou te dar 3 exemplos. O próprio Davi, quando dedilhava a arca para expulsar o demônio, lá o diabo, o espírito mau de Saul, ou antes dele ir lutar com Golias, o texto fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Só depois que ele foi cheio do Espírito Santo é que ele dedilhava a harpa para expulsar o inimigo, o espírito ruim, é que ele lutou contra o gigante. Só depois. Foi depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus que ele vai para o deserto durante 40 dias e vence as tentações do inimigo. Foi a graça de Deus administrada pelo Espírito Santo na vida de Paulo que levou Paulo a trabalhar mais do que todos do seu tempo. Irmãos, o enchimento do Espírito Santo é uma ordem. Lá em Efésios diz assim: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos. Não está dizendo assim, se possível, encha-se do Espírito Santo. Se der, enche-se do Espírito Santo. Se você quiser, não, enchei-vos. Você tem que se encher do Espírito Santo. É uma necessidade, é uma ordem, mas também é uma grande bênção e um grande privilégio. E por fim, confirme e siga a direção de Deus para a sua vida. Lembra como Deus chamou Gideão? Gideão acha que era um debulhador de milho, ou melhor, de trigo no lagar. Alguém que vivia para preservar a família dele. Deus falou: não, você é um guerreiro corajoso. Mas Gideão queria confirmar esse negócio, era isso mesmo. Quem sabe não é bem assim. Você precisa confirmar a direção de Deus e, quando confirmada, seguir essa direção. O chamado de Gideão, no versículo 14, foi claro: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. É o chamado claro, límpido e específico. Vai e livra o povo. Esse é o chamado que ele tinha. Agora, Gideão não queria fazer as coisas de forma equivocada. Ele não queria falhar com o Senhor, ele não queria errar. Por isso ele busca o Senhor. Tem gente que fala que Gideão era medroso, mas não temos nenhuma indicação bíblica que ele estava com medo. Quando ele estava lá no lagar, lá na prensa de uva, debulhando trigo, aquilo não era medo, era estratégia. Lá ninguém ia encontrar, ele ia poder fazer as coisas. O único momento que o texto fala que Gideão tem medo é quando Deus aparece para falar com ele. Porque ele fala assim: você é Deus mesmo? Deixa eu ali pegar uns negócios para oferecer para o Senhor, ver se o Senhor vai receber. Ele vai lá, prepara os negócios e traz. Quando ele traz, o anjo fala assim: coloca assim dessa pedra aí, joga as coisas em cima. E quando jogou, o anjo tocou com um cajado e aquilo tudo foi consumido e o anjo desapareceu. Ele ficou louco, falou assim: agora eu vou morrer. Vou morrer, porque no ideário do povo havia a mentalidade que quem visse Deus morria. Ele falou: ouvi o Senhor, vou morrer. Deus fala: não, fica tranquilo, não vai morrer não, que você tem muito que fazer ainda. Foi o único momento que o texto fala que Gideão tem medo. Depois Gideão não tem medo. O que ele tem? Ele quer estar convicto do chamado de Deus para a vida dele. Então você precisa buscar de Deus a confirmação da direção que você tem que seguir. Busca de Deus, ore ao Senhor. Gideão colocou aqui Deus, se o Senhor está comigo mesmo, vamos lá, vou colocar uma lã de vidro aqui, uma lã um novelo de lã aqui, e o Senhor molha só o novelo e não molha nada em volta. No outro dia, tinha só o novelo de lã molhado, encheu um copo, uma taça. Deus, o Senhor fica zangado comigo não, mas para confirmar esse negócio, prova dos 9, vamos fazer o diferente agora, molha só em volta da eira, e deixa o novelo de lã sequinho. No outro dia estava tudo molhado em volta, o novelo seco. Agora não tem jeito não, é para isso mesmo. E ele vai, Deus dá outras provas em vários momentos. Se você pega o texto, em vários momentos Deus confirma para Gideão o chamado dele. Versículo 12, versículo 14, versículo 16, isso antes desse teste aqui do novelo de lã, e depois também, quando ele manda ele entrar lá no arraial, chegar perto do arraial, e ele ouve uma amalequita contando para o outro um sonho que eles tiveram, mostrando que Deus tinha entregado todo aquele povo inimigo nas mãos de Gideão. De onde esse povo conhecia Gideão? Gideão não era um guerreiro, Gideão não era um líder, ele mesmo fala que ele era o menor da casa. Como que aqueles caras conheciam Gideão? Mas eles tiveram um sonho, e na interpretação do sonho, falou assim: é Gideão, Deus nos entregou nas mãos desse homem. Então Gideão vai para cima desse povo. O que Gideão queria, irmãos?
confirmar a direção, confirmar o chamado. E Gideão queria mesmo ser fiel a Deus e cumprir toda a vontade de Deus. E depois que a direção foi confirmada, ele mergulha de cabeça, ele se lança com todas as forças para fazer a vontade do Senhor. Interessante foram as armas que Gideão teve, né? Quando ele foi lutar, as armas eram, do lado, uma trombeta, e do outro lado, uma tocha coberta com um cântaro de barro, um vaso de barro. Era a arma. 300 homens, isso aí é outra história, eu vou contar depois, né? Eram 32 mil para 20, depois para 12, depois para 300. Para lutar contra a quantidade que não podia contar. Pessoal guerreiro, treinado, preparado, armado até os dentes, com carros de ferro e tudo mais, com camelos, com montaria e tudo, e os 300 homens a pé, trombeta de um lado, tocha com fogo do outro. E venceram. Depois de todas essas etapas aqui, Deus deu uma vitória estrondosa para Gideão, com armas que são aos nossos olhos, e humanamente falando, são ineficazes diante de poderosas armas que o povo tinha lá, em número reduzidíssimo, 300 homens, comparado a uma vastidão que não podia ser contada. Gideão venceu porque Deus estava ao lado dele, porque eu estou ao seu lado, você vencerá. Deus estava ao lado dele. Quais foram os passos que Gideão deu para sair de um estado de vergonha para uma condição de glória? E que passos nós podemos dar para sair da dor para o alívio, sair da tristeza para a alegria, sair da vergonha para a glória, da derrota para um tempo de vitória? Reconhecer os pecados, admitir as limitações, consagrar a vida totalmente a Deus, cortar ligações com o estilo de vida antigo, buscar o enchimento pelo Espírito Santo e confirmar e seguir a direção dada por Deus a você. Todos que decidirem fazer isso, serão bem-sucedidos, todos. É o padrão de Deus para a vida. Você podia tomar uma decisão hoje, aqui agora. Você podia olhar para a história de Gideão e decidir seguir os passos que ele deu, esses 6 passos que ele dá. Ou você vai esperar mais 7 anos? Ou 20? Ou então até amanhã, ficar mais um tempo aí com as rãs? Deus tem um chamado para a sua vida, querido. E Deus olha você de forma diferente do que você se olha, pode ter certeza disso. O que Deus vê é que você é muito mais capaz de fazer do que aquilo que você acredita que pode fazer. Mas não é por causa de você não, é porque Deus está no seu lado. E se você for cheio do Espírito Santo, querido, ninguém vai parar você. Mas você tem que tomar uma decisão nessa manhã. Gideão decidiu. Largou o lagar, largou de debulhar milho e foi fazer o que tinha que ser. É para ser guerreiro corajoso? Então vamos lá, Senhor, é isso que eu serei. Vamos lá. Se encheu do Espírito, reconheceu que não fazia sozinho, pecados confessados, coração purificado, a visão confirmada, a direção tomada, mergulhou de cabeça e foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Eu queria que você também fosse muito bem sucedido na sua vida, mas eu sou aqui apenas alguém que te diz que você pode fazer, mas quem tem que decidir é você. Talvez você fale, nossa, que história bonita a Bíblia, essa história, eu não sabia que era bem assim, que história bonita, né? Achei até legal, muito legal isso aí, me impactou, mexeu nas minhas emoções, eu saí daqui, bonito, Você pode sair daqui assim, querido, mas se você não decidir fazer uma coisa, nada vai mudar na sua vida, porque o que muda, não é aquilo que a gente gosta, aquilo que mexe nas nossas emoções, o que muda a nossa vida é o que a gente decide e faz. É só isso que muda a vida da gente, aquilo que a gente decide e faz. Então que Deus te deu uma determinação sobrenatural hoje, em nome de Jesus. Que você tome uma decisão e fique inarredável, para a glória do Senhor e para o seu próprio bem. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela história de Gideão, por essa história vitoriosa.
Obrigado porque Gideão foi aquele homem que, usado pelo Senhor, orientado pelo Senhor, levou o povo da vergonha à glória, da dor ao alívio, da angústia para o descanso, da tristeza para a alegria, da derrota para a vitória, porque ele entendeu, Deus, que podia fazer isso seguindo a direção do Senhor. Nós aprendemos isso nessa manhã. Ó Deus, por favor, nos ajude em nome de Jesus, e que nós também, assim como aquele povo, possamos sair de um estado de vergonha para uma condição de glória, e que nós nunca mais saiamos dessa condição, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, e que coisas novas, grandes e lindas, vindas diretamente do trono de Deus, aconteçam na sua vida.